Que delícia poder falar depois né, de tantos relatos incríveis. Acho que a nossa fala vem complementar, né, toda essa ideia, ainda mais pensando num ensino fundamental que tem esse objetivo, né, de ter continuidade da educação infantil. Muitas vezes que as pessoas que vêm nos conhecer e querem saber, a hora que ouvem, né, um ensino fundamental que se dispõe a ser diferente, geralmente a gente traz esse valor, né, de ter a continuidade. E foi assim desde o começo da quarentena. Como todas as meninas compartilharam, né, Lizzy, foi um momento intenso de decisões e reflexões. E nós do Fundamental, desde o primeiro dia, que foi dia 23 de março, né, a gente até comemorou 4 meses desse online, mas acho que a gente pode dizer comemorou, porque hoje está num formato que faz sentido para a gente, faz sentido para as crianças, para a maioria das famílias. E desde o início, então, a gente, né, decidiu, vou contar um pouquinho de como foi nossa primeira estrutura, que a gente divide, né, antes das férias e depois das férias. Então, no Fundamental, nós iniciamos desde o dia 23 de março, essa conexão com as famílias e com as crianças, visando manter mesmo vivo, né, a chama dessa escola, do vínculo, da relação. Então, de início, a gente começou, né, já divulgou, fez alguns grupos, entendendo que as crianças são maiores e já tinham uma interação com a tecnologia que favorecia, né, esse nosso começo, essa conexão com a internet. E aí, pensando nisso, logo de início a gente já fez alguns grupos de WhatsApp com as famílias, já liberou alguns links, trazendo um planejamento semanal ali com as crianças, de 1 hora, mais ou menos, 1 hora e meia online, mas que trazia essa essência de estar junto, né? Como a Rafa disse. Por isso até a gente chamava de encontros virtuais. E de lá para cá a gente foi elaborando e construindo, né, novas ideias, aprimorando, mas sem perder aquilo, né, essa ideia da conexão com as crianças mesmo, desse contato, desse manter o vínculo e a relação. Fizemos leituras compartilhadas, e que foram momentos incríveis, até com as famílias, de ler a mãe, ler o pai, que foram incríveis. Tivemos momentos difíceis também, de negação, de início, de algumas crianças, de não quero entrar, algumas falas até do tipo, quando eu vejo meus amigos online, eu fico com mais saudade do que quando eu não vejo, mas que depois foram se acostumando, e que hoje, né, depois das férias, depois de um longo processo que a Lizzy vai contar um pouquinho também, a gente vê, por exemplo, as crianças pedirem para ficar online, para brincar de bonecas, para fazer uma brincadeira, uma festa do pijama, ou em algum momento a gente está numa reunião de famílias, com as famílias, e de repente aparece uma criança. Ai, desculpa, marquei um encontro com um amigo no link, que é do grupo já, né? Então, essa propriedade das crianças em usar e se conectar tem sido um aprimoramento. E aí a gente conquistou esse espaço agora, depois das férias, aprimorando, e a Liz vai contar um pouquinho dessa estrutura pós-férias. Bom dia, pessoal. Quando nós retornamos das férias, a gente começou a perceber que o tempo seria um pouco maior do que a gente pensava a princípio. Então, a nossa ideia foi tentar trazer para os momentos virtuais o quanto mais próximo do que nós vivíamos na escola no presencial. Então, nós tínhamos esse momento de 1 hora, 1 hora e meia, e depois as propostas eram enviadas por plataformas e as crianças faziam em casa junto com a família. E a gente foi percebendo que essa relação, a relação com o amigo, com os educadores, a relação da troca de hipóteses, de escrita, de desenho, de estratégias matemáticas, era o maior motivador do aprendizado. Então, como que a gente ia proporcionar isso dentro desse virtual? Então, nós pensamos em ampliar. Então, hoje, as crianças, elas passam um pouco de tempo maior, ampliado, online, mas com diversas estruturas. Então, nós mantivemos a roda, que é o encontro coletivo do grupo. Começamos o nosso dia, da mesma forma como fazíamos na escola, por volta de 45 minutos, 1 hora. Então, tem jogos, tem leitura, tem dicas do que fazer em casa, apresentação de projeto individual, tem brincadeira, tem rima, tem de tudo um pouco com todo o grupo.
E aí, logo em seguida, a gente faz um alongamento, fazemos um lanche e as crianças têm 2 dias online em pequenos grupos e dois dias offline, realizando proposta nos ambientes propositores que foram preparados em casa, justamente para eles terem esse espaço, né, onde tem os materiais, onde eles precisam, um pouquinho assim que traga mais da escola para essa casa, né? Então, nos dias que eles estão online, nós fazemos também propostas de investigações. O nosso tema gerador tem sido as transformações deles, transformações de frutas, dos ciclos. Eles também passaram por momentos de investigar as criações, as construções, e nós temos o momento das formalizações. E depois a Rê também vai explicar um pouquinho mais para vocês. E isso a gente faz em pequenos grupos, as crianças em 5 crianças e uma educadora. E as crianças que estão em casa, no offline, no ambiente propositor, também têm atividades direcionadas para esse momento. E as famílias compartilham, né, pelas redes sociais, né, com a gente, com os amigos e com as educadoras, trazendo retornos de como foi, quais foram as hipóteses que as crianças apresentaram em casa nesse momento. Às vezes a proposta que as crianças têm nesse ambiente, no dia seguinte eles vão levar para o grupo, no pequeno grupo, para também compartilhar. Então, assim, eles têm um propósito para estar acontecendo, né? E depois, uma vez na semana, cada criança tem um encontro de 45 minutos com uma educadora do grupo. É um encontro individual, a gente faz o bate-papo, as crianças contam as novidades que elas querem, às vezes elas querem ter uma conversa individual com a gente, contar uma novidade da casa, como está se sentindo. Também é o espaço onde a gente alinha um pouco dos projetos que eles querem vivenciar, desses interesses, e tem sido momentos de sondagens para as atividades de escrita, de leitura, de hipóteses de números, de matemática. Então, é um momento muito importante que nós não tínhamos antes, dessa troca individual, para a gente estar sentindo mais de perto cada um também. E assim se configura os nossos dias. Então, as crianças, eles têm várias etapas, né? De coletivo, de pequeno grupo, de individual, offline, online, e o dia é super dinâmico para todos eles e para a gente também. A ponto, né, Lise, de ter situações de crianças que agora trazem para... Antes entrava com a mãe, né, num encontro ali com a mãe do lado, mas que agora se sente seguro o suficiente para dizer: mãe, pode sair, eu vou ficar no meu quarto, porque você não vai para a escola comigo. Então, acho que toda essa estrutura tem feito sentido para as crianças. A gente tem visto o quanto foi importante, por exemplo, estabelecer esses momentos individuais com as crianças, e que às vezes a gente faz um diálogo entre as crianças, as famílias e a gente também, mas esse espaço individual foi muito importante para as crianças também poderem se expressar da maneira que quiserem. Tem algumas que não se sentem à vontade, por exemplo, no grande grupo, se sentem um pouco mais à vontade no pequeno grupo, mas quando estão sozinhas, conseguem, né, colocar suas ideias. E fora que essa conexão, né, do educador, às vezes eles falam assim: peraí que eu vou te levar para conhecer o meu quarto, aí eu vou te pegar no colo e pego o celular ou pego o tablet, leva no quarto, leva na plantação que está fazendo no quintal, ou para mostrar alguma coisa que tem na casa deles. E acho que tem sido um momento de um aprendizado incrível, né? Não só no sentido dos conteúdos, conceitos que a gente tem conseguido construir com as crianças, mas também de relação, né? De aprofundar esses laços, essas possibilidades da distância que aproxima também, né? E aí, a partir disso, né, aprofundando um pouco na ideia dos pequenos grupos e pensando o quanto essa primeira etapa do ensino fundamental traz, né, carregada com ela um monte de expectativas em relação à alfabetização, em relação à consolidação da alfabetização, né, o primeiro, o segundo ano, nós também nos preocupávamos com isso no início e pensamos: bom, primeiro vamos tentar estruturar essa ideia, né, de manter a escola conectada, viva, e as relações das crianças, e a gente foi percebendo o quanto isso foi uma oportunidade enorme, né, das crianças trocarem, manterem essa relação que garante o aprendizado de diversas formas, e ao mesmo tempo que visse a construção, por exemplo, da escrita de uma maneira muito mais concreta,
e entendendo a importância social, inclusive, né? Então, a gente percebe as crianças escrevendo listas de filmes que gostariam de ver, ou ajudando a família a escrever a lista do supermercado, ou se perguntando como é que eu escrevo uma palavra para representar o que eu observei daquele experimento que eu estou fazendo no meu pequeno grupo. E o quanto essa alfabetização vai se concretizando, vai se consolidando na vida, né? E o quanto esse momento tem sido uma grande oportunidade para isso. Assim como dentro dos pequenos grupos, né? A gente vê as crianças ali super empenhadas a ouvir a estratégia do outro. Então, aconteceu esses dias no meu grupo de uma criança fazer um cálculo e aí compartilhar. Eu acho que 50 menos 30 dá 40. E aí outra, sem nem eu tocar no assunto, a outra ouvir e falar: não, mas reveja o que você fez, porque na minha conta não deu isso. Aí a outra criança tentou contar de novo, não, olha, mas dá 40. E aí ela falou: não, mas pensa bem, se você tem 5 e tira 3, não sobra 40, né? É a mesma coisa que 5 que tira 30. E aí eles trocando isso, aí a criança, é verdade, eu posso fazer essa troca, né? Esse cálculo refletido. E aí, assim, tem tantos outros exemplos de estratégias que as crianças trocam, né? E com isso aprendem outras coisas. Nos pequenos grupos, a gente, né, no primeiro ano, nesse início desse processo de alfabetização, então a gente tem feito vários jogos de buscar na casa objetos com as letras, objeto que comece com essa letra, que termine com essa letra, que som que tem essa letra, e aí eles vão buscando pela casa e vão trazendo para a tela, saem da tela, buscam e trazem para a tela. E aí algumas crianças buscam o objeto que tem a inicial, algumas crianças buscam algum objeto que tem a escrita, e aí aponta qual é a letra, e aí a gente vai discutindo sobre esse mundo que está aparecendo para eles também, esses conhecimentos, e nos momentos até de jogos matemáticos, então a gente tem usado as ferramentas do aplicativo, conseguido compartilhar as telas, os jogos, até mesmo os dados online, porque também tiveram desafios, né, dos dados só saírem 6, e como que a gente pensa nisso. Alguns amigos não gostavam da ideia, o meu não tá saindo 6, o dele só sai 6. Então, de jogar trilha, de jogar jogo de dobros, e ter essa troca. Então, uma criança jogou o dado e tinha que pensar qual era o dobro, e aí tava lá pensando nas estratégias, colocando os dedos, e faltava dedo, e aí um amigo falou assim: eu vou te dar uma dica, esse dobro já tem 2 números. Aí ela foi olhar na cartela quais eram as opções de números que tinham 2 algarismos, para ela também já ter menos possibilidades. Aí o outro amigo falou assim: agora eu não posso mais dar dicas, porque senão eu já vou dar as respostas, então agora vamos pensar junto. E aí eles estão trazendo muito isso do pensar junto. E dentro até do encontro coletivo, uma das propostas é como a gente consegue também manter esses interesses individuais das crianças. E a gente tem o projeto individual, que no segundo ano já acontecia até quando estávamos mais no presencial, e o primeiro ano a gente começou um pouquinho depois. As crianças, elas foram buscar as perguntas que elas têm interesse, sujeitos que elas gostariam de investigar. E tem um dia que, no nosso encontro coletivo, que eles compartilham sobre isso. E aí uma criança começou a compartilhar sobre uma abelha, foi uma abelha que caiu na varanda da casa dela, e ela tinha muitas perguntas sobre isso, e foi o sujeito de investigação. E ela levou várias informações, várias dúvidas também do que ela tinha, várias descobertas para o grande grupo. E as crianças ficaram encantadas e começaram a fazer mais perguntas e fazer comparações. Olha, você encontrou uma abelha, eu encontrei um marimbondo. O meu marimbondo, ele é muito grande. Daí ela falou: minha abelha não é tão grande. Aí mediram o marimbondo na régua. O marimbondo tinha 3 centímetros. Daí ela mediu a abelha. Isso tudo acontecendo online. Mediu a abelha. A minha abelha deu 1. Aí, nossa, então o seu é 3, o meu deu 1, o seu é maior do que o meu, a minha abelha é menor. Então, assim, de uma investigação que ela
ela trouxe as informações do ferrão, da abelha rainha, eles foram para as medidas e foram para outros caminhos, e ela trouxe muitas informações para o grupo, mas também saiu com uma lista de relançamentos, de dúvidas que tivemos, de perguntas que saíram e de interesses das outras crianças com o tema dela. Então, ela já tem aí uma continuidade super grande de buscas, de investigações com essa abelha que caiu no quintal. E o quanto esses jogos têm feito sentido para as crianças aprenderem também se divertindo, né? A gente fez algumas postagens nas redes sociais do tema, que depois, quem tiver interesse pode buscar, que a gente explica um pouco esses jogos, que envolve cor e multiplicação, ou então escrita de listas de palavras, que traz, né, essas habilidades importantes nesse momento, mas que também faz a família interagir com o irmão ou com a família mesmo que está ali, o pai e a mãe, e ao mesmo tempo traz para a gente a importância dessa participação das famílias, né? Tanto nesses projetos individuais, o quanto que as famílias compram a ideia e ajudam, aprimoram, e nos encontros individuais a gente tem conseguido também trazer novas ideias e as crianças do fundamental já usarem novas tecnologias. Então a gente vê as crianças usando aplicativos de stop motion para explicar, para trazer o que elas pensaram, o que elas investigaram, e as famílias ajudarem, incentivarem, da mesma maneira que nos encontros dos contextos investigativos, a gente estava observando quais transformações eu observo. E aí a gente estudou a germinação e a decomposição. E aí as famílias juntas trocarem ideias de o feijão do meu filho não germinou, e o porquê, e o que aconteceu. Ou então, no segundo ano, por exemplo, que a gente mergulhou um pouco na cozinha como um espaço de investigação, e as famílias trocarem receitas, e todas as vezes que a gente for cozinhar alguma coisa, até eu, como educadora, às vezes tirava foto, olha o prato que eu fiz inspirado naquela família, e tudo isso o quanto nos aproxima, né? E o quanto nos conecta. E acho que isso tem sido um grande ganho desse momento, né? Essa aproximação, como as meninas disseram antes da gente, né? Essa tríade tão importante, que até eu falo sempre isso para as crianças e para as famílias. Nós somos um trio que tem os mesmos objetivos, né? Que é ver as crianças crescendo, se desenvolvendo felizes. E é algo que a gente tem buscado muito e tentado. Também tentamos essas estratégias de trazer as comemorações do aniversário, toda sexta-feira, né, Liz? A gente inventa uma festa. Então, ontem estávamos todos dançando no segundo ano, lá no primeiro ano, às vezes tem a festa do esquisito, a festa da fantasia, e a gente vê... O chapéu. Do chapéu, a família dançando junto com a criança, pulando, se divertindo. E pensando que, acho que, diante de tudo que a gente tem vivido, né, de sofrimento também desse momento, dos lutos todos, da dificuldade, dessa incerteza que a gente, desse momento, né, político-social que a gente está vivendo, o que a gente quer e pretende é não ter nada sem alegria. Então, trazer isso para as crianças o tempo todo, né? Então, até uma criança esses dias falou assim para mim, a gente estava conversando sobre a dificuldade de se manter online. Às vezes ela trazia assim, às vezes eu não quero ficar o tempo todo, às vezes eu só quero ir lá e compartilhar o que eu gostaria, mas eu não quero ficar o tempo todo. E aí eu disse para as crianças, tem dia também que a gente não quer, né? Às vezes a gente está com uma dor de cabeça ou um pouco mais cansado. Aí ela fez assim, sério? Mas vocês parecem tão animadas. E aí a gente falou, pois é, a gente parece animada, porque quando a gente se conecta e se vê, esse sentimento de alegria, de paz, de união, né, que todo mundo também já trouxe, que a gente vê a força que a gente tem junto, né? E até o nosso projeto anual da escola, que é o Somos, faz total sentido nesse momento. Eu acho que é tentar fazer desse ambiente que aparentemente é frio, né, uma tela que não tem contato, abrir essas possibilidades de relação. Então a gente teve uma experiência de uma criança que ele queria estar em outro pequeno grupo, porque ele sentia a falta de alguns amigos que não estavam no pequeno grupo com ele. E aí ele pediu para ter uma troca individual comigo e buscou estratégias para estar tentando isso, né? Então,
Liz, eu quero falar só com você. Antes da gente ir pro pequeno grupo, a gente pode conversar? E, então, como mostrar isso, mostrar esse desejo, ter coragem de falar desse desejo. Tem criança que fala, vamos abraçar na tela para a gente colocar os nossos rostos pertinhos. Então, fazer esse ambiente ser mais acolhedor, né? E essas famílias, elas também têm sido o nosso maior apoio para sustentar esses interesses das crianças, esses desejos delas em casa, e assim, ampliando isso, né? Saindo até às vezes de discussões das crianças por discussões das famílias. Então, acho que tem sido os nossos maiores aliados nessa educação que tem acontecido nesse momento. E falando de família, a gente tem uma família super especial aí para participar com a gente. Sim, a gente vai convidar a Rafaela e o Gustavo, que são pais da Alice, lá do 2º ano, parceiros da escola de muito tempo, muito participativos e que trazem uma reflexão também desse momento muito interessante. Bem-vindos, muito obrigada por terem participado, por estarem aqui conosco. Obrigada, Rê, obrigada, Liz. Não sei se nós vamos ter muita coisa para compartilhar, mas vamos, porque é impressionante como as outras famílias já partilharam sentimentos muito parecidos, apesar de idades diferentes, são muito parecidos. E aqui a gente está vendo como uma oportunidade muito grande da gente compartilhar o processo de aprendizado da Alice e das trocas e interações com os grupos, com as crianças, com os pequenos grupos ou individual. E a gente vai, acho que, ilustrar um pouco, em vez de falar, porque muitas famílias falaram já muitas coisas dos sentimentos, o processo de aprendizagem da Alice, por exemplo, com a matemática, que é uma coisa que é desafiadora para ela. A gente acha que é um exemplo que pode refletir bem o que algumas famílias também podem estar passando, ou já passaram, né? E não um exemplo assim, totalmente particular, mas uma coisa que pode ser geral e que acho que pode ilustrar melhor, né? Como essas interações acontecem. Que acho que é o principal exemplo que vai mostrar a interação de escola, família, casa, escola, criança, essa interação, essa troca de vai e volta, e que é um processo não exato, é um processo longo, de várias etapas de consolidação do conhecimento, enfim, né? Então, e acho que tudo começou, no começo da pandemia a gente tinha esses encontros mesmo mais curtos, e você um dia lançou um jogo, o jogo da decomposição, que eu acho que era mais para as crianças conhecerem os números, entenderem a estrutura, o que é uma unidade, o que é uma dezena. Lançou um desafio, quem conseguiu já entender, vai para a centena, e ficou. E aí nós montamos o jogo aqui em casa, nós vimos que a Alice não se interessou, e nós falamos, não, nós temos que jogar com ela. Então, vamos jogar. E foi um sucesso, ela adorou, ela daquela coisa, não sei, não entendi, falou, não, eu quero aprender a centena, e foi. E aí, nas nossas voltas no bairro, ela começou a perceber o número das casas e perceber que ela podia fazer essa decomposição. Nós falamos, nossa, agora matemática está ótimo. Né? E não foi, porque daí você retomou com a soma dos pequenos números, que era uma coisa que ela achava que não precisava mais estudar. E daí deu uma empacada, né? Deu uma travada, né? E daí, numa semana, teve um exercício de somas, né? E vamos tentar memorizar, né? 1 mais 1, 2 mais 2, e ficar discutindo 1 mais 3, 1 mais 4, e foi. Falei, nossa, Alice até que tá bem, né? Só que daí, quando chegou no 7, travou. Eu falei, mas peraí, Alice, eu achei que você estava entendendo, né? O que passou, se é porque era fácil contar nos dedos ou memorizar até o 6, e de repente o 7 já ficou muitos dedos ou muitos palitinhos que ela fazia o esquema, enfim, travou. Não, tudo falta, de repente, a gente fazer um pouco mais de exercício, né? E chegou na semana seguinte, teve o jogo dos objetos coloridos, né? Da gente separar objetos coloridos, dar um valor para cada cor, né? E daí vamos sair pela casa coletar esses objetos coloridos, né? Daí juntou tudo, agora vamos contar. Então, 1 era avaliar 1, 2 valia 2, e assim por diante, né? E fomos fazendo, ela estava indo bem. Quando chegou no 7, travou de novo. Falei, não é possível, né? Na semana seguinte, né? Daí, na hora, eu mandei uma mensagem para você, né? Para a Renata, e falei, Renata, aconteceu isso, né?
Falei, a Alice travou de novo no 7, né? Daí falou, não, vamos pensar em outras estratégias, não sei o que, tudo. Você lembrou até de uma musiquinha quando o trem sai de Pernambuco, 7, 7 são 14, mais 7, 21, tentar introduzir alguma outra discussão, né, ou alguma outra ideia, né, para a Alice, de repente, enxergar ou ver, né, e foi, né. Mas assim mesmo, foi mais ou menos, pegou a soma dos números menores, até que uma amiga compartilhou também uma estratégia que ela tinha aprendido com a mãe de contar, identificar as dezenas com uma cor de tampinha e as unidades com outra cor de tampinha. Então, se ela somasse 10 tampinhas de uma cor, substituiria pela uma tampinha da outra cor. Aquilo ali se achou super fantástico, mas ela praticou um pouco e também morreu a ideia, né? Aí foi de novo. Até que um dia eu falei, nós estávamos indo tomar banho e temos umas canetas para pintar nosso azulejo, ela começou a pintar e eu falei, eu vou montar umas pontinhas. Ela falou, mãe, eu falei, eu quero ver, eu vou fazer, eu vou conseguir fazer essa soma que eu acho que é muito difícil. E fiz. Aí ela foi, isso era 9 horas da noite, ela estava mandando foto para a Rê do que ela tinha conseguido fazer, nós enchemos a parede de contas. E foi assim, aí a amiga apresentou esse stop motion também das tampinhas, e ela voltou a rememorar, porque a gente percebeu nessa brincadeira que não estava consolidado o conhecimento, mas é um esforço. E por aí foi passando, até que a Rê trouxe a tabela de números, que ela falou também, não quero olhar, essa tabela me dá muita confusão. Daí teve um colega da turma que compartilhou, mas essa tabela de números, se você contar assim, em diagonal, olha que relação que tem esses números nessa coluna, essa linha, não sei o quê. Nossa, será que ela vai se interessar? Também não se interessa. Até que a gente teve a ideia, vamos colorir as estratégias para a gente enxergar. Se os números estão confundindo e estão muito confusos, não vou. Eu falei, você não quer? Então eu vou pintar. E comecei a pintar. O efeito da pintura chamou muita atenção, a Alice gosta muito. E aí ela falou assim, eu também vou pintar a tabela. Eu falei, mas você não vai pintar a estratégia? Ela falou, não, eu vou pintar com as cores do arco-íris. E começou cada sequência de dezena a pintar com as cores. A gente está cheio de tabela, todas pintadas, com várias estratégias. Mas o que a gente percebeu nessa experiência, que rolaram aí 4 meses já em casa, é que o conhecimento, ele demora para ser consolidado. A gente troca, a gente manda o WhatsApp, a gente... Tem várias estratégias, eu acho assim, o que todas as famílias já falaram muito, e a gente vai, de certa forma, até ser repetitivo, mas todos perceberam, né, é que a gente tem que ter o olhar tem que tentar ter um pouco o olhar dos professores. Eu já falei para a Rê também num outro comentário que nós somos, como às vezes a gente não consegue, então o primeiro comentário, nós somos os olhos e os ouvidos dos professores aqui em casa, só que a gente tem que passar isso para vocês verem as nossas dificuldades, e vocês vendo as nossas dificuldades, criarem novas estratégias, né? Mas além disso, porque tendo as estratégias, muitas vezes a gente tem que aplicar isso com as crianças, e não é só aplicar, a gente tem que participar também. Então, esse processo ainda mostrou tudo isso, mostrou as técnicas, as táticas, as tentativas, tá? Num longo processo, várias. Então, não é um aprendizado que, ligou um botãozinho, entendi. Não, é uma semana, é a segunda semana, é a terceira, é um mês, até entender, é um processo longo. E são várias etapas. De repente, lá na frente, toda a junção de todas essas estratégias e contas, de decomposições e tabelas, que vai fazer o sentido, que vai amarrar tudo e concretizar e formalizar aquilo. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem, assim, apesar todos esses desafios, e da gente não saber como é que ia ser essa educação, como é que ia ser essa interação, vocês trouxeram propostas e vocês alimentam a gente o tempo todo com ideias, para a gente conectar, porque às vezes você está trabalhando e você realmente, é difícil você conectar, mas você dá continuidade. E essa estratégia de jogos e de brincadeiras tem sido fantástico, porque a gente não tinha essa interação antes. Antes eu deixava meu filho na escola e tudo bem, acontecia a mágica lá. Agora está aqui e a gente tem que lidar, trazer para casa, tornar a casa o nosso universo.
usar os espaços e usar a nossa criatividade alimentada por vocês. Vocês trazem as propostas e a gente se dispõe a aplicar. E antes a gente via um resultado em casa, mas às vezes a gente não sabia como que era o processo. Agora a gente está vendo o processo, e com o tempo parece que a gente vai se inteirando e vai tendo um olhar mais aguçado, vai aprimorando o olhar. Mais sensível. Mais a gente sensível, fala, né? A gente até, eu acho que até perguntou para a Paula, como é que a gente faz para ter um olhar sensível para conectar as coisas? Ela falou assim, nós também tentamos o tempo todo na escola isso. Então é isso. E toda a parte das famílias que já falaram, né? Até a Márcia no início, quando falou, né? A criança não faz aquilo que a gente fala, e sim o que a gente faz. Então, às vezes tem atividades que a gente tem que fazer junto. E esse é o incentivo, de repente, que a criança não tem um colega junto para fazer, como estava na escola. Né? Ela não vai estar sozinha fazendo atividade, então tem muita atividade que a gente tem que, e não é fazer por ela, é fazer junto com ela. Então, tem pequenas coisas, estar junto só, né? Falar, mas eles estão fazendo atividade por ela. Não, muitas vezes a gente faz uma pergunta, tudo bem, uma pergunta que já vai encaminhar ou já vai dar a resposta, mas é uma pergunta que vai fazer pensar, né? Então tiveram vários falas, né? Assim, as conexões entre a escola, os pais, enfim, acho que agora, se eu for falar, vai ser repetitivo. Acho que todas as famílias já falam bastante e falaram muito bem, e eu acho que representa também o que a gente está passando. Exatamente. Né? E a gente só tem a agradecer por essa parceria, por estarem disponíveis. A gente nunca esteve tão próximo de vocês e com tantas trocas tão ricas. Obrigada. Obrigado. Nós é que agradecemos, Rafa. Delícia ouvi-los. Apresentando, muito bom. Eu agradeço muito toda a parceria de vocês e de todas as outras famílias também, tanto do primeiro, do segundo ano. E muito obrigada, gente. Obrigada. Obrigada.